Hoje é dia 29 de fevereiro, uma data que só acontece a cada 4 anos, como a gente bem sabe. E por ser uma data rara no nosso calendário ocidental, ela também representa o Dia Mundial das Doenças Raras, que é o tema do episódio de hoje. Então, antes da gente começar, prazer, eu sou Luísa Mainardes, apresento e produzo o Bem na Pauta. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do Estúdio Bem Paraná é da Josiane Ritz. Lembrando que a gente está nas principais plataformas de podcast, como eu sempre falo, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e também em vídeo no YouTube. Então hoje, para a gente falar sobre esse universo das doenças raras que acho que muita gente tem curiosidade, a gente está aqui com a pesquisadora em saúde pública no Instituto Carlos Chagas, a Fiocruz do Paraná, Patrícia Chigunov. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite e um alô para todos os ouvintes. Fechou. Então, doutora Patrícia, para a gente começar esse assunto que eu acho que é bem interessante, o que classifica uma doença como rara? O que ela precisa ter? Ela precisa afetar 65 pessoas num universo de 100 mil pessoas, né? Então, a gente tem que pensar que, diante dessa população de 100 mil pessoas, 65 pessoas serão afetadas, né? O que é bem raro. Então, ela acaba sendo categorizada como doença rara, pelo menos aqui no Brasil, né? Seguindo as ordens aí do Ministério de Saúde, né? A OMS, ela já segue um outro parâmetro, mas aqui no Brasil a gente segue essa proporcionalidade, né? 65 pessoas afetadas em 100 mil. Perfeito. É um número realmente muito reduzido, né? Sim. Uma porcentagem bem pequenininha. E as doenças raras, elas estão sempre relacionadas à genética? Porque a genética acaba sendo um fator ali importante, ou não necessariamente? Olha, a gente acaba definindo como genética, 80% dessas doenças raras são categorizadas como genética. Sim. E as outras 20% são doenças infecciosas, às vezes micro-organismos que você ainda não tem conhecimento, né? Uma bactéria, um fungo, um vírus, por exemplo, ou mesmo até a pessoa está exposta a alguma substância química no seu dia a dia que acaba engatilhando essa doença rara, né? Então, mas a maioria é genética. Existe algum motivo para essa prevalência, por ser questões genéticas, assim? Eu acho que como é pela raridade mesmo e por conta das doenças elas serem crônicas, né? Então elas levam às vezes a vida inteira que a pessoa está ali, né, com aqueles sintomas. Então começam a perceber que a genética tem um peso muito grande. E hoje em dia a gente tem acesso a esses exames de sequenciamento genético com muito mais facilidade do que há uma década atrás. Então, a gente começa a entender e saber a causa dessas doenças. Antigamente, a gente não sabia, simplesmente, tinha esses sintomas, até se investigava alguma questão de infecção ou uma doença autoimune, mas às vezes sem resposta, e quando você vai para a área genética, você já consegue ter uma resposta, né? Um diagnóstico, olhar a causa desses sintomas, é uma mutação genética num gene específico, né? Então, eu acho que por conta disso, a gente está tendo mais conhecimento sobre as causas da genética e elas acabam sendo categorizadas, né, aí como doenças raras. E doenças raras a gente coloca muitas doenças embaixo desse guarda-chuva, mas existe um número de doenças ou temos também as mais comuns ali entre essas doenças que já são raras? Excelente pergunta. Hoje, a gente já sabe que existem mais de 7 mil doenças raras, né? Então, a gente até tem plataformas que fazem, né, essa alimentação dessas novas doenças que vão surgindo, mas tem as mais comuns dentre essas raras, né? Então, tem fibrose cística, entre outras doenças aí, que são um pouquinho mais comuns, mas ainda assim consideradas raras. Interessante, para quem ainda não viu esse episódio, no Papo em Dobro a gente trouxe a Luana, se eu não me engano, que tem fibrose cística, para conversar um pouco sobre a doença, né, e o convívio dela durante a vida inteira, praticamente. Então, interessante, eu não sabia que, por exemplo, que fibrose cística era uma doença rara. Eu, dando uma pesquisadinha, encontrei, por exemplo, hemofilia, que também não sabia que era uma doença rara. É uma doença rara também, que afeta daí mais a questão das hemácias, né? A hemácia, ela fica diferente, né? Já não faz a sua função corretamente e por uma questão genética mesmo. Algum gene que está alterado, que tem uma mutação e acaba prejudicando aí a saúde da pessoa, né? Esse organismo que é tão complexo. Sim. E eu achei interessante porque, pensando em hemofilia e pesquisando um pouquinho, era muito comum antigamente nas famílias reais, por exemplo,
que, né, tinha casamento entre primos, tios, consanguíneos, né? até irmãos ali. Isso tem uma relação também? Com certeza, porque doenças genéticas, geralmente, elas são hereditárias, né? Elas são herdadas do pai, da mãe, né? Então, se você tem um contexto familiar ali muito próximo, provavelmente, às vezes, os primos carregam, né, os genes mutados, e quando se casam, acabam tendo um filho, né, com a condição. Então, é bem... Sim. Bem aquela história do segundo grau, né, que a gente estuda a parte de genética, né, então favorece, aumenta a chance de você ter uma condição genética. Uhum. E agora é uma pergunta realmente achismo, total achismo, assim. Por ser bastante comum antigamente esses relacionamentos consanguíneos, que ainda são relativamente comuns em algumas partes do planeta, houve uma diminuição da presença de doenças raras justamente por não ter essa interligação genética entre as pessoas, assim? Né, porque hoje em dia a gente consegue, né, viajar, ir para um país para o outro, né, trocar de país com muito mais facilidade do que antigamente. Olha, é uma boa pergunta, né? Achismo. Eu acho que pelo fato da gente estar nesse mundo interconectado, né, isso acaba diminuindo, e pelo fato de ter mais conhecimentos também, né, sobre a chance de você ter esse impacto genético, as pessoas que se casam e são consanguíneos, eles já fazem um acompanhamento genético, fazem um aconselhamento, para ver se existe o risco de, caso eles tiverem um filho, ter um filho com uma doença rara, né, uma condição genética. Perfeito. E agora falando um pouquinho sobre sintomas. Doenças raras também têm sintomas raros ou é o contrário? Elas acabam passando despercebidas justamente por ter um sintoma tão comum que é difícil ali? Tem uma analogia que eu acho fantástico para responder essa pergunta. Quando você ouve sons de cascos, né, você pensa em quê? Em cavalos, que talvez seria o mais comum, né? Aqui em Curitiba não exatamente, mas, né? Você pensa em cavalos e não em zebras, que é mais raro, principalmente aqui no Brasil, né? A gente só vai ver uma zebra no zoológico. E as doenças, elas são assim, né? Então você tem os sintomas, e às vezes esses sintomas são comuns a outras doenças. Então é mais comum os médicos irem procurar essas doenças mais comuns e vão descartando, né? Então a doença rara, ela é dura, porque os pacientes acabam vivendo uma jornada. A gente chama de jornada porque aparecem os sintomas. Às vezes acontece ali nos primeiros 6 meses de vida. Então, já tem os pontos de desenvolvimento. Não está sentando, não está engatilhando, olha, não está olhando nos olhos. Então, são pontos do desenvolvimento que requerem atenção. Então, a primeira pessoa que eles vão é um clínico geral, um pediatra. O pediatra vai fazer uma análise, vai fazer um estudo, às vezes solicita alguns exames, não consegue concluir nada. Vai para um neurologista, vai para outros profissionais, especialistas, para daí, então, dependendo das circunstâncias, faz vários exames, cada especialidade vai pedir os seus exames para descartar, né, condições mais comuns, e quando não se tem resposta, daí sim chega um geneticista. Olha. E daí o geneticista ele vai fazer a solicitação de um exame de sequenciamento genético. Tem outros exames também que diagnostica, que não é o sequenciamento genético exatamente, mas o sequenciamento de DNA, ele acaba dando muitas respostas para muitas dessas doenças. Então, acaba sendo... E pensa, esse paciente viveu uma trajetória e às vezes chegando a anos para ter um diagnóstico final, né? Então imagine que angustiante você visualizar um membro da sua família, né, vivenciando isso, mas faz parte do processo de você eliminar aquilo que é mais comum, para daí então você perceber que é raro, uma condição rara. É desafiador, esses pacientes e os familiares acabam tendo dificuldades no seu dia a dia, né, e sem respostas, né, e às vezes nem nós, profissionais da saúde, conseguimos dar essa resposta para eles. Eu ia perguntar, o maior obstáculo para o tratamento dessas doenças é o diagnóstico? É o diagnóstico, né, claro, muitas das doenças genéticas, né, não tem cura, mas os sintomas podem ser tratados, né, então às vezes tem uma doença genética, por exemplo, que a pessoa não consegue metabolizar o cobre ele fica acumulado no organismo e isso tem vários efeitos, vários sintomas, né? Então, se você sabe dessa condição, você já vai adaptar a sua dieta para reduzir a quantidade de cobre, então você não vai fazer uso de, sei lá, marisco, você não vai comer marisco porque tem uma grande quantidade de cobre, você faz uma adaptação alimentar e também faz o uso de medicamentos que vai ajudar a metabolizar o cobre. Então você percebe que você, sabendo a causa, você tem uma mudança, desde até os profissionais que vão fazer acompanhamento de você ao longo da vida, caso você seja diagnosticado um dia com uma doença rara, né? Sim, tem uma qualidade de vida muito melhor, né? Sim, a gente pensa nisso.
principalmente se tratando de doença crônica, né, que é a vida inteira. Sim. Imagina, às vezes a gente tem, sei lá, uma infecção, tá lá mal, com febre, 2 dias já passa mal, mas daí a gente usa um antibiótico e daí dali 5 dias, 10 dias a gente está bem, né, e daí a gente percebe, pô, como é bom ter uma saúde, né, de qualidade, sem dor, e esses pacientes, infelizmente, às vezes não têm essa possibilidade, né. E a professora também comentou sobre doenças raras não costumarem não ter cura, né? Por que disso? Porque a maioria são doenças genéticas? Por conta de 80% desses pacientes, dessas doenças serem genéticos, então ela já nasce com uma alteração genética, uma mutação genética, que é, por exemplo, em algum elemento importante para a funcionalidade da célula. Então, se, por exemplo, você tem uma enzima que não funciona direito, você vai ter um efeito a longo prazo, às vezes, muito pior comparado com aquelas pessoas que não têm essas mutações genéticas, né? Claro que existe um movimento muito forte na academia para desenvolvimento de terapias genéticas, né? Então, editores de base, CRISPR, vetores que vão entregar um gene correto, né? Mas ainda chega ao Brasil a um custo muito caro essas terapias, né? Terapias genéticas têm chegado ao Brasil na faixa de $2 milhões. Então, a gente percebe que isso é inviável para um sistema único de saúde, para o SUS, que é para onde a gente tem o foco, né? Então, existe muita pesquisa sendo relacionada para curar, né? Para agir exatamente na causa. Mas, ainda assim, tem muito estudo também pensando, não podemos agir na causa, no DNA, né? Onde está a mutação. Temos formas de agir de outra forma, né? Então, através de outros medicamentos que vão suprir, por exemplo, a função de uma enzima, outras coisas. Então, tem coisas rolando, mas ainda tá devagarzinho. Tá acontecendo. Sim, não, comum. Eu queria falar um pouquinho sobre uma pesquisa que eu achei interessante, chamada Doenças Raras no Brasil, Diagnóstico, Causas e Tratamento sobre a Ótica da População, realizada pelo Ibope Inteligência em 2020. E um dado interessante que eu achei é que a maioria das pessoas acredita que só é possível tratar essas doenças fora do Brasil, no exterior, então em países da Europa ou nos Estados Unidos. Isso é verdade? Não. Aqui a gente tem vários tratamentos já incluídos nos protocolos do SUS, né, via Ministério da Saúde, né. Então, por exemplo, para diferentes doenças, você tem um protocolo já, quais são os medicamentos. Para a fibrose cística até foi incluída uma nova droga recentemente, medicamento, né, novo, para que esses pacientes tenham, né, o acesso. Para a epidermólise bolhosa também, que é uma outra doença genética, mas que afeta a pele, né? Então formam bolhas na pele quando entrado assim, com atrito ou qualquer batidinha na pele, tem feridas, né? Então esses pacientes, eles têm assistência do SUS com curativos, né, especializados, específicos para esse paciente. Então tem sim, né, a gente está caminhando, mas tem tratamento aqui de várias coisas, mas o ideal é saber a causa dela, que daí é mais fácil de você direcionar esse paciente. Sim, e normalmente, por serem doenças raras, né, esses medicamentos costumam ser bastante caros. Qual que é a importância do SUS nesse caso de conseguir disponibilizar esse medicamento para pessoas não que muitas vezes não tem condições, mas que realmente o medicamento é muito caro, é fora da realidade, assim. Não, e de fato, eu sou uma defensora do SUS, né? Então eu vejo o impacto que o fato de a gente ter um sistema único de saúde tem, né? Até para os ouvintes aí que têm curiosidade para essa questão das doenças raras, tem um seriado no Netflix chamado Diagnóstico. E lá eles relatam, né, como que diferentes doenças raras são diagnosticadas lá nos Estados Unidos e toda a dinâmica, né, que esses pacientes vivem, e lá eles não têm SUS. Então, muitos pacientes com doenças raras, eles acabam declarando falência porque eles não têm como pagar as consultas, os tratamentos e nada. E hoje a gente tem. Embora a gente sabe que o SUS precisa melhorar em alguns pontos, a gente tem, assim, uma coisa de ouro. É uma coisa que a gente precisa, sim, valorizar por conta disso, né? Pessoas que, às vezes, não conseguem financiar, pagar, né, esses medicamentos, o SUS disponibiliza, né, esses medicamentos gratuitamente. Sim, às vezes até quem tem uma condição melhor não chega perto do valor ali em dólar, por exemplo, né, que o medicamento, uma caixinha, $50 mil, $50 mil. Então às vezes fazem vaquinha, tudo, né, claro, a gente tem ainda gargalos em relação ao SUS para suprir tudo isso, às vezes é necessário judicialização, mas ainda assim você tem como pelo menos tentar, né. Sim. E como é que é essa relação entre a pesquisa e o tratamento? Eu imagino que deva ser um grupo
talvez unido aqui no Brasil, porque eu imagino que sejam médicos, são um menor número de médicos e profissionais ali que estão ligados a essas doenças e que pesquisam e fazem o tratamento dessas doenças. Como é que funciona essa relação? Olha, na verdade, assim, é bastante desafiador, porque acaba chegando para diferentes médicos de diferentes especialidades, né? Essas diferentes doenças, são 7.000 doenças, né? Então, hoje em dia, a gente precisa de uma rede fortalecida, de fato, de comunicação, para a gente permitir que essas informações cheguem também ao clínico que está fazendo esse direcionamento junto com o paciente, né? O SUS, ele tem esses protocolos já estabelecidos, o que facilita bastante, né, para direcionar esses pacientes. Lá no Instituto, a gente acaba fazendo pesquisa básica mesmo, com doenças raras. Hoje, a gente já está aí na faixa de 8 doenças genéticas raras que a gente tem estudado, né, indo para a 9ª doença, mas a gente também tem o nosso desafio, né, de limite físico, de espaço, né, de equipe, de insumos, né, várias coisas que acabam nos limitando, mas a gente acaba aprendendo muita coisa pelo fato de estar trabalhando com essas 9 doenças, né, e a gente tem um foco tanto de entender como a doença genética, né, a mutação genética está afetando a funcionalidade da célula, como também construindo modelos no laboratório, né, modelos com células dos pacientes, né, para testar medicamentos, para testar essas ferramentas genéticas que eu comentei, né, a gente tem uma linha de pesquisa lá no laboratório para tentar desenvolver isso aqui no Brasil, para ver se fica mais viável financeiramente, economicamente, para ser disponibilizado por SUS, porque é para isso que a gente trabalha, né? A gente está pensando na saúde coletiva. Sim. E é possível trabalhar a pesquisa com os pacientes justamente por ser um número mais restrito de pessoas? Exatamente. Na verdade, assim, os nossos maiores parceiros são os familiares. Então, imagine, né? O pai, a mãe, acabam, né, enfrentando uma doença rara, não sabem para onde ir, nos procuram. Quando é viável, a gente acaba escrevendo um projeto científico e realizando isso paralelo aos pais. Então, às vezes, uma vez por mês, a gente contacta via WhatsApp, né? Semana passada até eu tive um encontro no Meet, contando como que estão as pesquisas, e eles, a pesquisa vai continuar? Não, vai continuar, pelo menos por mais 3 anos, né? Porque a gente também tem o limite financeiro ali dos projetos científicos, mas a gente sempre tenta continuá-los na medida do possível. E aí vamos aprendendo durante esse caminho, né? Sim, é quem tem mais interesse, né? Sim, e às vezes eles sabem mais do que assim, o profissional de saúde mesmo, o médico, mas eles acabam sabendo mais, porque eles estão no dia a dia do paciente, eles veem os filhos deles, eles acompanham, eles estão ali, sabe? Eu acho que saber ouvir eles nos ajuda também a pensar nas formas de tratamento ali, quando a gente está desenvolvendo isso no laboratório. Sim, e o alívio de conseguir o diagnóstico deve ser enorme, né? Olha, que era uma coisa que eu imaginava que sim, a gente está fazendo uma pesquisa mais para entender essa trajetória do paciente, né? E os desafios, e era uma coisa que eu tinha na cabeça, olha, uma vez que você tem o diagnóstico, eu acho que o pai deve ficar mais tranquilizado, no sentido de, caramba, eu fiz tudo que eu pude, né, o meu alcance, não, a doença não tem tratamento, mas pelo menos cheguei a um ponto final aqui, mas às vezes isso acaba gerando mais angústia, por conta de saber que não tem tratamento, e daí a pessoa tem que reajustar suas expectativas sobre aquelas expectativas que foram criadas para o filho e perceber, essa vai ser a minha realidade, eu posso melhorar talvez a qualidade de vida, né, tendo um atendimento multidisciplinar, né, com fisioterapeuta, dependendo da condição. Aqui eu estou falando de forma generalizada, mas temos várias condições, né, mas para cada uma dessas condições tem o lado positivo, sim, de pais que ficam mais tranquilos de saber. Eu já sei o que eu posso fazer, agora qual que é o caminho, né? Agora vou atrás da pesquisa, vou atrás do pesquisador, da ciência, né? Mas se, por exemplo, é uma doença que você pode fazer um contorno via dieta, por exemplo, aí você saber que, olha, que bom que eu fui atrás do diagnóstico mesmo, é uma doença genética, mas eu consigo modificar a dieta do meu filho e ter uma qualidade de vida melhor, sabe? Ao ponto de você não saber essa resposta, né? Então você tá ali, às vezes, anos e às vezes você vai descobrir dali 10 anos, meu Deus, mas e se eu soubesse disso, eu poderia 10 anos atrás diminuir a dor do meu filho. Então existe um conflito aí bastante curioso, né, envolvendo esses familiares. Imagino, e cada caso é um caso também, né? Sim. Agora, imaginando um contexto justamente em que a pessoa, seja uma mãe, um pai, ou seja a própria pessoa mesmo, tá com dificuldade ali de receber o diagnóstico, tá nesse caminho tortuoso,
suspeitando de uma doença rara, o que essa pessoa pode fazer? Você falou um pouco sobre o geneticista. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses caminhos. Olha, o caminho via SUS eu acho que é o mais certeiro, por conta de que existem centros de referência, né, de doenças raras, que aqui em Curitiba a gente tem o Hospital Pequeno Príncipe para a área pediatra, tem o Erasto Gertner e o HC, né, o Hospital de Clínicas, que também fazem esse atendimento. E se já faz o atendimento primário via SUS, né, via ali o postinho, você já tem o direcionamento para esses centros de referência. Quando é via privada, você acaba acelerando, às vezes, até você conseguir o diagnóstico, mas daí você às vezes não consegue fazer o acompanhamento a longo prazo nesses centros de referência. Então, aí são alguns desafios, né, e que talvez seria necessário uma articulação maior, né, entre o sistema privado e público, né, para poder otimizar esse caminho, né, para esses casos de doenças raras. E tem um desafio que, por exemplo, quando você chega no geneticista, ele solicita, né, o exame de sequenciamento, o exoma, e ele custa muito caro. Ah, é? Ele está na faixa de 5 mil a 10 mil reais. Nossa. Então, é um valor que nem todas as famílias têm condições de fazer, né, esse acesso, então acaba ficando ali paralisado, né? Ou então, hoje em dia existe uma luta para esse exame de sequenciamento ser incorporado ao SUS, né? Vamos torcer para que isso de fato aconteça, para não ser necessário judicialização, né? Então, sim, é um método um pouco mais difícil, mas existe essa possibilidade também. Bacana. E daí a gente está tentando incorporar isso no SUS, né? Lá na Fiocruz existe um movimento, o Centro de Diagnóstico, que estão construindo, e a gente espera em breve que seja efetivo, né? Sim, que bacana. E você me contou um pouquinho antes aqui da entrevista do Sidora, é isso assim que chama? Isso, Sidora. Sistema de Notificação de Síndromes e Doenças Raras. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre? Olha, eu participei de uma palestra agora de manhã com a equipe da Secretaria de Saúde. Tá na cabeça, né? E eles me passaram sobre esse sistema de notificação, até mesmo pra gente saber quantas pessoas no Paraná têm doenças raras, né? Porque é um número que a gente não sabe, né? Então, esse sistema permite com que o paciente ou os pais façam essa notificação e até tenham uma carteirinha de doenças raras. Olha só. Que pode facilitar, né? Às vezes, para o acesso do médico, né? Já saber que é um contexto de doença rara facilita, né, a troca de informações. E nessa carteirinha tem o QR Code que dá acesso a essas informações do paciente. Então, fica aí, quem tem uma doença rara, quiser acessar o site ali do CESA, né, sidora.cesa.pr.gov.br, que vai ser muito importante para a gente saber, né, com certeza, qual o número, né, de pessoas com doenças raras tem no Paraná. Sim, o Evandro vai colocar aqui para a gente na tela e a gente também vai colocar na descrição do episódio. Então, para quem tem interesse, né, eu acho que é super importante. Lembrando que é aqui no Paraná, então, se você estiver escutando a gente de outro lugar, espero que chegue no seu estado também. É muito interessante, né, que o Paraná é pioneiro nessa ação. Acho que isso é muito, muito bacana. Que seja o primeiro de muitos, né? Tem acontecido em vários estados, mas cada um na sua velocidade, mas o Paraná está se destacando aí. Perfeito. Perfeito. Então, para finalizar, passou super rapidinho. Sim, nossa! Foi bem tranquilo. Se alguém tiver à procura aí da Fiocruz, por exemplo, nessa questão de pesquisa de doenças raras, como é que tem no site? Você pode entrar em contato? Quais são os canais? Tem alguma informação que pode passar pra gente? Olha, geralmente me manda um e-mail mesmo, e daí eu vou respondendo assim que eu posso, faço encaminhamento, né? Às vezes a gente até faz um estudo assim rápido sobre a condição para poder direcionar esse paciente, né? Eu posso deixar também. Pode, a gente coloca na tela também. Eu posso demorar um pouco para responder, mas eu respondo todo mundo. Perfeito. Muito obrigada pelo seu tempo e por ter compartilhado com a gente. Né, que nem eu disse no início do programa, é uma data que acontece a cada 4 anos, então que bacana a gente poder estar falando sobre ela em 2024. E é um momento muito importante, né, para a gente se conscientizar e principalmente para quem tem esse poder de tomada de decisão, saber que é necessário esse olhar, né? Hoje as equipes que trabalham com doenças raras são pequenas, porém são mais de 7 mil doenças raras, então não tem como a gente saber de tudo, né? A gente nem tem essa pretensão, mas ter uma equipe qualificada, né, que tem essas informações, permite dar o direcionamento correto para esses pacientes. Ainda é muita doença para pouca gente. Exatamente. Então, muito obrigada pela participação. E por hoje é isso, pessoal. Se vocês assistiram até aqui, não esquece de colocar um gostei, de comentar quem que você acha interessante a gente trazer aqui.
para os próximos episódios do Bem na Pauta, também de se inscrever no canal, claro, e seguir o Bem Paraná lá nas redes sociais, @BemParaná, tá? Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima. Tchau, tchau!